Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que bom chegar até você, que bom saber que você também está conosco neste momento no nosso programa Discípulos e Missionários, este programa que traz sempre boas reflexões, digamos assim, que já fazem parte da nossa vida há muito tempo, mas também reflexões que acontecem, né? Ou que são instituídas há pouco tempo, como, por exemplo, hoje nós estamos na celebração do Dia Mundial do Pobre, que há pouco tempo o Papa Francisco instituiu, e é um pouquinho disso que nós vamos falar. Mas antes de aprofundarmos um pouco sobre este tema, Dom Odilo, é uma alegria tê-lo conosco sempre. Bem-vindo. Obrigado mais uma vez, o nosso programa Discípulos Missionários. Eu espero que os nossos telespectadores que nos fazem companhia também aproveitem bem esse nosso encontro. Para vocês, de toda maneira, desde logo, desejo um bom domingo e uma boa companhia nessa nossa reflexão. Muito bem. Dom Odilo, há 3 anos, né, o Papa instituiu esse Dia Mundial do Pobre. É um Dia Mundial do Pobre, mas nós podemos começar falando que o último censo, o censo recente, então, do IBGE aqui no Brasil, constatou que cerca de 50 milhões de brasileiros, o equivalente a 1/4 da população, vivem na linha da pobreza. Quem é este pobre que a Igreja quer chegar até esse pobre, né, nesse Dia Mundial da Pobreza, nesse Dia Mundial do Pobre? E por que o Papa instituiu este dia? Para quê, né, na verdade? Então, é mais uma intuição interessante do Papa Francisco, esta do Dia Mundial do Pobre. Alguns se perguntaram, mas como? A gente institui um Dia Mundial para pessoas ilustres, né, para homenagear e assim por diante. Como assim Dia Mundial do Pobre? O Dia Mundial do Pobre para a gente lembrar desse povo que é uma boa parte da humanidade. Se no Brasil nós temos 25% dos pobres, no mundo são mais. Sim. No mundo são mais de 25% da população mundial, são pobres e até miseráveis, no sentido de faltar, né, de carecer do mais essencial para uma vida digna, né? Pois bem, o Dia Mundial do Pobre, para a gente recordar, lembrar essa realidade. Existem os pobres. O pobre é pessoa, é gente. O pobre tem dignidade. O pobre é meu irmão. O pobre é parte, é membro desta família humana. E até onde vai ficar nessa condição? Ou temos como mudar essa condição do pobre, ajudar a que o pobre possa sair, superar essa condição de pobreza? Então, o Dia Mundial do Pobre foi instituído pelo Papa para vários motivos, mas este é uma reflexão sobre a realidade da pobreza, da existência de tantos pobres. Por que existem tantos pobres? E tem motivos, naturalmente. Por outro lado, o Papa instituiu esse dia para ir ao encontro do pobre, concretamente, portanto, com ações envolvendo o pobre concretamente. E os pobres são tantos ao nosso redor, né, nas nossas cidades, nas periferias, mas também no centro de nossas cidades. Ir ao encontro do pobre concretamente. E o motivo de fé. O Papa não instituiu simplesmente por razões sociais, econômicas, mas por uma razão de fé, porque pobre, a gente pode dizer, é o sacramento de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que disse que Ele está presente no pobre, no doente, na pessoa que sofre, no pobre de modo geral. É Ele que está presente. O que é feito ao pobre é feito a Ele. Então isso aqui é uma questão de fé, uma questão que nos deve interpelar sempre a partir da nossa prática religiosa, nossa convicção religiosa. Então, esse Dia Mundial do Pobre, realmente, ele tem a finalidade de ajudar
a igreja, mas também a humanidade, a ir a uma questão fundamental, que nós tentamos, de muitas maneiras, esquecer, fazer de conta que não existe. Ou então, né, nos egoísmos, né, tentar, de alguma forma, passar para trás o pobre e sempre mais afirmar as vontades egoístas de quem já tem muito, e por isso mesmo o pobre nunca vai poder sair dessa condição de pobreza. Eu acho que nesse ano estamos celebrando pela terceira vez o Dia Mundial do Pobre, mas com o passar dos anos, esta iniciativa vai trazer muito fruto para a igreja e para a sociedade. Isso é algo muito importante porque já de muito tempo, desde as primeiras reuniões do CELAM, né, podemos dizer, a opção preferencial pelos pobres. Até porque muitas vezes nós escutamos diálogos, escutamos muita coisa, até mesmo sobre esse dia, que vem do comunismo, que vem do marxismo, que vem disso, que vem de correntes que não são, digamos assim, correntes eclesiásticas, correntes da igreja, mas que o pobre é uma realidade, podemos dizer, como o senhor bem trouxe, uma realidade teológica. Jesus que trouxe que ele seria encontrado no pobre. Mas o tema deste ano, Dom Dilo, da mensagem do Papa para este ano, a esperança dos pobres jamais se frustrará, né? Do Salmo 9, versículo 19. A esperança dos pobres jamais se frustrará. O que o senhor pode nos dizer sobre essa esperança, né, desses que se encontram nessas condições, mas também que nós, que podemos não estar nesta linha da pobreza, podemos, vamos dizer, satisfazer ou até mesmo fazer com que essa esperança não cesse, né, como a própria mensagem do Papa nos provoca. Com certeza. Aqui nós estamos realmente num tema bíblico bem enraizado, né? A esperança do pobre não será frustrada. Deus é o garantidor da esperança do pobre. Deus, e aparece em várias passagens já dos profetas, Sim. Deus toma a defesa do direito do pobre, né? Ainda, alguns domingos atrás, nós lemos um trecho do livro Eclesiástico, onde no domingo que se falava da oração dos dois que vão ao templo para rezar, sim, e no livro do Eclesiástico o trecho falava justamente da oração do pobre, do oprimido, do injustiçado, será ouvida. Ela atravessa as nuvens e chega direto ao coração de Deus. Sim. Então, mas qual é a esperança do pobre que não será frustrada? É firme promessa de Deus que realmente o pobre seja atendido neste mundo e no outro. Deus, de toda maneira, promete a vida e a salvação para o pobre. É o defensor, sim, do pobre. Mas Deus, ao mesmo tempo, Deus nos diz que nós devemos, neste mundo, já fazer também justiça ao pobre, para que o pobre tenha aquilo que ele precisa para viver dignamente, tenha, por isso mesmo, a justiça. Deus quer justiça para o pobre, e não que o pobre seja desprezado, esquecido, né, abandonado para a sua sorte. Essa questão é muito interessante, né, que a esperança do pobre não será frustrada. Significa que, de fato, aquilo que o pobre busca lhe é devido. Lhe é devido. E tanto isso é verdadeiro que aqueles que não são pobres aspiram às mesmas coisas, em boa parte já as têm, e querem mais. Sim. Querem mais. O pobre quer comer, quer vestir, quer ter casa, quer ter condições de saúde, quer ter condições de viver dignamente neste mundo, trabalhar, ter família, assim por diante. Ora, isto é aspiração justa. E o pobre espera, de toda maneira, também para ter vida plena, né? Ora, isto não deve ser frustrado e Deus coloca em nossas mãos justamente o dever de ajudar o pobre também a ter isso.
Pois é, provocados então por este Dia Mundial dos Pobres, nos coloquemos, né, em atitudes concretas. O que você pode fazer concretamente? São tantos pobres nas nossas ruas, são tantas situações que nós nos deparamos diariamente, constantemente. O que podemos fazer concretamente para sermos canais desta palavra que nos foi dada, né, a partir do Salmo 19 pelo Papa Francisco, né? A esperança do pobre jamais se frustrará. O que você concretamente pode fazer? Este e todos os outros programas você pode acompanhar também no canal da Canção Nova, no YouTube, o Canção Nova Play. Dom Odilo, a sua bênção sobre nós nesse dia, as suas palavras conclusivas. Então, hoje, a Igreja também pede que nós façamos alguma ação em favor do pobre ou envolvendo o pobre. Tantas coisas podem ser feitas, mas eu gostaria de sugerir que se fizesse alguma visita aos pobres. Os pobres que vivem tantas situações, mas eventualmente entrar numa casa de pobre, família pobre, e ver o que tem lá dentro, como vivem, né, de fato, em que condições vivem os pobres, e a gente se deixar tocar, né, deixar ouvir, deixar que o pobre conte um pouco a sua história, e isto certamente nos ajuda a nos sensibilizarmos diante das situações de pobreza, que são muitas, e nem sempre aparecem. A pobreza aparece mais quando a gente entra na casa dos pobres e entra em contato direto, em diálogo com o pobre. A gente percebe. Por outro lado, a gente percebe a riqueza humana que o pobre tem. E que muitas vezes quem não é pobre economicamente perdeu muito essa riqueza humana que os pobres ainda têm. Uma sugestão para viver este dia, e talvez continuando durante a semana, porque no domingo que vem, que é o último domingo do ano litúrgico, Jesus, no Evangelho, vai nos questionar sobre essa questão, né, de como nós cuidamos dos pobres. Tive fome, tive sede, estava sem roupa, estava sem casa. E o que você fez por mim? No próximo domingo voltamos a esse tema. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.